Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes, dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, teríeis visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra o contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr a questão em votação, para conhecer a opinião íntima de todos os homens em estado de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis de resto o que diz a doutrina espírita a esse respeito. A duração do castigo está subordinada ao aprimoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a explanação e a reparação, em uma palavra, um aprimoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito tem, assim, o arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação no mal, abrandá-los ou abreviá-los pelos seus esforços em fazer o bem. A duração do castigo, estando subordinada ao arrependimento, disso resulta que o espírito culpado que não se arrependesse e não se melhorasse jamais, sofreria sempre e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas, pois, deve-se entender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de, não podendo ver o termo da sua situação, crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo, mas, desde que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhes faz entrever um raio de esperança. Esta doutrina, evidentemente, está mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto se persiste no mal e perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Nós? Não. São os espíritos que a ensinam e a provam pelos exemplos que colocam diariamente sob nossos olhos. Os espíritos não negam, pois as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos, e esse quadro nos toca mais que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é impossível, que deve sê-lo assim, que essa situação é uma consequência toda natural das coisas. Pode ser aceita pelo pensador filósofo, porque nada nisso repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas conduziram ao bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o medo do inferno, tal como nos é pintado, não tinha podido deter. Ó Padre, admitindo o vosso raciocínio, pensais que falta ao vulgo imagens mais apavorantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? Allan Kardec. Está aí um erro que fez mais de um materialista, ou pelo menos desviou mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não assustam mais, e então as pessoas que não se aprofundam, rejeitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem: se me ensinaram como uma verdade incontestável um princípio que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me diz que o resto é mais verdadeiro? Se, ao contrário, a razão, num crescente, não repele nada,
a fé se fortifica. A religião ganhará sempre seguindo o progresso das ideias. Se nunca ela devesse periclitar, seria porque os homens não teriam avançado e ela permanecido estacionária. É equivocar-se com a época crer que se pode hoje conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. Ó Padre, a Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura. Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Allan Kardec. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas admite os maus espíritos que não valem melhor e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz que esses não são seres à parte, criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, espécie de párias da criação e carrascos do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reserva o futuro. Isso está de acordo com a Igreja Católica Grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Anotai ainda que a palavra demônio não implica a ideia de maus espíritos, senão pela acepção moderna que lhe foi dada, porque a palavra grego daimon significa gênio, inteligência. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer em princípio a realidade das manifestações. É preciso saber se só eles se comunicam, como o afirma a Igreja, para motivar a proibição que faz de comunicar-se com os espíritos. Invocamos aqui o raciocínio e os fatos. Se espíritos, quaisquer que sejam, se comunicam, não é senão com a permissão de Deus. Compreender-se-ia que ele permitisse apenas aos maus? Como? Enquanto que deixaria a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, e interditaria aos bons de virem contrabalançar, neutralizar suas perniciosas doutrinas? Crer que seja assim não seria colocar em dúvida seu poder e sua bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os pais da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, e desse mundo os bons não estão excluídos. Por que, pois, o seriam hoje? Aliás, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os maus espíritos. Seguramente, quando as comunicações não encerram senão coisas boas, como a pregação da moral evangélica mais pura e mais sublime, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo. Quando aí se combate o mal com qualquer coloração que ele se apresente, é racional crer-se que o espírito maligno vem assim realizar seu trabalho? Ó Padre, o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Allan Kardec. Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como outrora Saturno era a personificação do tempo. A Igreja prende à letra essa figura alegórica. É um negócio de opinião que eu não discutirei. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A Igreja, à força de exagerar seu poder para amedrontar, chega a um resultado todo contrário, quer dizer, a destruição, não só de todo medo, mas também de toda crença em sua pessoa. Segundo o provérbio, quem quer muito provar não prova nada. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e astuto, e na questão do espiritismo o faz representar o papel de um tolo e de um inábil.
Uma vez que o objetivo de Satã é alimentar o inferno com suas vítimas e arrebatar almas de Deus, compreende-se que ele se dirige àqueles que estão no caminho do bem, para os induzir ao mal, e que por isso ele se transforme segundo uma muito bela alegoria em anjo da luz. Quer dizer, simule hipocritamente a virtude, mas que ele deixe escapar aqueles que já têm em suas garras, é o que não se compreende. Aqueles que não creem nem em Deus, nem em sua alma, que desprezaram a prece e estão mergulhados no vício, estão para ele tanto quanto é possível estar, nada mais há a fazer para os afundar mais na lama. Ora, incitá-los a retornar a Deus, a lhe pedir a submeter-se à sua vontade, encorajá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhe a felicidade dos eleitos e a triste sorte que espera os maus, seria ato de um tolo, mais estúpido que se desse a liberdade a pássaros engaiolados, com o pensamento de os recuperar em seguida. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição que fere o homem sensato. Por isso não se persuadirá jamais que os espíritos que reconduzem a Deus, aqueles que o negavam ao bem, aqueles que faziam o mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que pela sublimidade dos seus ensinamentos elevam a alma acima da vida material, sejam subordinados de Satã e que por esse motivo deve-se interditar toda relação com o mundo invisível. O Padre: se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, como estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec: eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte no Evangelho. Ela está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Quer dizer, se ela é mais judaica que cristã. Observe-se mesmo que de todas as religiões, a que faz menos oposição ao espiritismo é a judaica, e que ela não tem invocado a lei de Moisés, sobre as quais se apoiam as seitas cristãs contra as evocações. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? Que se diria se se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios, e que este do qual se trata aqui era um motivo de abusos. Não se evocam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão em proibi-la. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar seu povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada na sua legislação. Apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo, para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a proibição de evocar os mortos veio do próprio Deus, como pretende a Igreja, deve ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição, porque não a conservaram. Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e por sua ordem. Se se crê que Deus seja seu autor, por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não o é sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade
e repeli-la no que não convém? Por que não segui-la em todas as suas prescrições, a circuncisão entre outras que Jesus suportou e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do sinal e que permaneceu porque era divina, e o Cristo não fez senão desenvolvê-la. Segundo, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes da época e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias não são as mesmas e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a Igreja proíbe evocar os mortos, pode ela impedir que eles venham sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o espiritismo, como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros? Outra contradição. Se Moisés proibiu a evocação dos espíritos dos mortos, é porque esses espíritos poderiam vir de outro modo, a proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, podem ainda hoje. Se eles são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Ó Padre, a Igreja não nega que os bons espíritos possam se comunicar. Uma vez que reconhece que os santos se manifestaram, ela, porém, não pode considerar como bons os que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela. Só ela pode julgar seus ensinamentos e discernir os bons dos maus. Allan Kardec. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque revelou uma lei da natureza, provando o erro de uma crença que se acreditava inatacável. Fossem considerados como bons aqueles que vêm contradizer todos os pontos arraigados na opinião exclusiva da Igreja, ou não tivessem proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos, eles teriam sido os bem-vindos e não seriam qualificados de demônio. Tal é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos, tanto quanto os católicos, se creem na posse exclusiva da verdade absoluta, considerando como obra do demônio toda doutrina que não coincide inteiramente com seu ponto de vista. Ora, os espíritos não vêm destruir a religião, mas, como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença no movimento do Sol, eles estão em contradição com essas leis. A questão é de saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza que é obra de Deus, e se essa lei reconhecida não é mais sábio interpretar o dogma no sentido da lei, ao invés de atribuir esta ao demônio.